Olá, pessoal. Estamos aqui para o ano de 2021, iniciarmos as orientações do MMR. Meu nome é Regina, sou PCNP dos anos iniciais e sou colaboradora do comitê do MMR da diretoria Campinas Oeste. Olá, professores. Com muito prazer retomamos aí o nosso trabalho, né, de ações do MMR. Eu sou Daniele, PCNP de anos iniciais e também colaboradora aí de acompanhamento das escolas no desenvolvimento dos planos de ação que vocês elaboram. Olá, professores, diretores, coordenadores que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira mentoria de 2021 do MMR. E hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre a elaboração do plano de melhoria para 2021 e conversar um pouquinho sobre as datas e como vai ser, né, o desenvolvimento do MMR na nossa diretoria durante o ano de 2021. Então, vamos lá para a nossa primeira formação. A gente colocou aqui de diretores de escola, né? O título é porque, na realidade, o diretor, ele é o líder, né, da escola, da elaboração e do desenvolvimento do plano de melhoria nas unidades escolares. Então, a nossa formação está voltada para os diretores e professores coordenadores e também para os professores que tiverem dúvida ainda sobre o método, ou novos coordenadores que estiverem na função, ou quem ainda tenha alguma dificuldade com o método de melhoria dos resultados. Hoje a gente vai conversar um pouquinho e tentar tirar as dúvidas para que tenhamos um bom plano de melhoria das nossas unidades escolares para 2021. Então, falando um pouquinho disso, nós vamos apresentar a equipe MMR da diretoria de ensino, nosso comitê aqui da diretoria Campinas Oeste. Teve alguma alteração, né, esse ano de 2021, a equipe teve que ser reduzida por conta de um próprio pedido da secretaria e houve uma mudança de supervisão. Então, quem é a figura líder aqui na diretoria do MMR é a professora Rosenilda, que é a dirigente de ensino, então ela é responsável por todo o e pelos planos de melhoria de todas as escolas, que no final ela tem que fazer a homologação junto com os supervisores desses planos. A supervisora facilitadora é que houve uma mudança. Então, para quem está nos assistindo, que já é da diretoria há algum tempo, que já estava habituado com a equipe do MMR, era a supervisora Cláudia, mas agora em 2021, a nova supervisora facilitadora será a Leila. Então, qualquer dúvida relacionada que necessite falar com a supervisão, né, com a supervisora facilitadora do MR aqui na diretoria, então é a supervisora Leila. O nosso gestor continua o Ayrton, que é diretor do núcleo pedagógico. Eu sou o facilitador no núcleo pedagógico e a gente chamou carinhosamente de colaboradoras, mas elas são muito mais que isso. Elas são os nossos braços esquerdos e direitos aqui na diretoria, a Dani e a Regina, que já fizeram a apresentação. Elas contribuem muito tanto no plano de elaboração da diretoria, quanto nessa nossa conversa com as equipes escolares, principalmente nas reuniões de nível 3, né, e nível 2 aqui na diretoria. Então, feitas essas apresentações, a gente vai conversar um pouquinho do que é o método, né, do que é o MMR, para quem ainda tenha alguma dúvida e para quem ainda tenha que se apropriar dessa metodologia. Então, o MMR, né, a síntese, né, na verdade, o que ele aponta, né, o que ele quer na realidade, é que ações isoladas da escola, porque as escolas fazem muitas ações, e a gente já conversou bastante com os diretores, com os professores coordenadores, quem já está com a gente desde a implementação do MMR nessa diretoria, quem participou da primeira onda, segunda e terceira, percebe, quando vai fazer a discussão do MMR na escola, que já existe sim muitas iniciativas de professor, iniciativas de coordenador, iniciativa de um professor de uma área ou de uma disciplina, ou às vezes até mesmo a parceria de um professor com outro, mas sempre em iniciativas isoladas, nunca uma iniciativa em colaboração, em conjunto com a unidade escolar como um todo, né? Então, o que o MMR almeja? Que estas iniciativas se tornem alinhadas, que estas iniciativas que antes isoladas talvez não surtiriam o efeito desejado,
que elas sejam alinhadas e nesse processo de alinhamento que elas aconteçam da forma desejada. Tá? Então, o plano de melhoria é algo para somar aos esforços da escola, para que os objetivos que foram propostos pela equipe, pelo comitê da escola, que são objetivos do grupo como um todo, sejam alinhados e eles se fortaleçam ao longo do desenvolvimento do ano letivo, tá bom? Então, o MMR, em suma, a gente pensa que a metodologia ela vem para auxiliar na elaboração desse plano e para a gente enxergar melhor os problemas da escola e para que a gente alinhe junto e faça e proponha ações para que esses objetivos sejam alcançados. Pensando nisso, o que o método sugere? Ele tem fases, tá? Ele tem etapas a serem cumpridas. Então, e elas são divididas em 8. Então, quem já também com a gente há algum tempo, também já conhece bem, já trabalhamos bastante essa questão de conhecer o problema, de quebrar o problema, identificar, enfim, já é um velho conhecido nosso, essas etapas aqui que a gente vai conversar um pouquinho. Então, o método começa com conhecendo o problema, que a gente vai conversar a respeito dele, depois que a gente conhece esse problema lá no chão da escola, e nós aqui na diretoria, porque nós também temos que fazer, né, essa construção do plano de melhoria também da diretoria, a gente precisa conhecer qual é o problema real da escola e da diretoria. Quando eu olho para esse problema, eu tenho que quebrar esse problema em porções menores, para que de fato eu consiga identificar as causas desse problema, que é a terceira etapa. Né? Às vezes eu tenho um problema que ele está apresentado de uma forma tão ampla que eu não consigo identificar ou pensar em causas para depois propor ações para resolver esse problema. Então a ideia é conhecer o problema, quebrar esse problema e depois identificar as causas que estão fazendo com que esse problema aconteça, tanto na escola quanto aqui na diretoria de ensino. Depois de feito todo esse processo, que não é um processo tão simples, né? Não é um processo tão rápido, na verdade, esse processo de quebrar o problema, identificar as causas, é um processo muito importante, que precisa ser feito com muita cautela, muito cuidado, que ele é, sim, a base para eu elaborar o meu plano de melhoria, que seria essa quarta etapa. Elaborado o plano de melhoria, validado pelo supervisor de ensino, homologado na sede, vamos para a outra etapa, que é a implementação desse plano de melhoria. Ou seja, como é que ele vai acontecer na escola. Depois disso, a gente faz um acompanhamento dos resultados que estamos obtendo e, se esses resultados não estão tão satisfatórios quanto a gente tinha planejado, quanto nós gostaríamos que fosse, a gente faz uma correção de rumos, que é essa etapa número 7. Se está tudo bem, está indo como planejado, estamos tendo resultado, a gente faz o registro e faz a disseminação das boas práticas, que seria o 8º passo. Então, para quem não conhecia, o método é dividido em 8 etapas ou 8 fases, conforme foi apresentado. E nós vamos olhar para cada uma delas, tá bom? Nós vamos retomar cada uma delas hoje. Então, para quem já nos acompanha há algum tempo, eu vou sempre ficar retomando essa fala de quem já participou do plano, porque houveram poucas mudanças, na realidade, para a implementação do plano esse ano, né? Na realidade, para a elaboração do plano esse ano não houve tanta mudança. As poucas que tiveram, nós vamos conversar aqui com vocês e apresentá-las. E essa já é a primeira mudança, tá? É conhecendo o problema. Então, quando nós fazíamos até o ano passado, o que a gente pegava como base para a gente pensar nos problemas da escola? Então, nós íamos nos indicativos do IDESP. Primeira coisa que a gente fazia era analisar os resultados do IDESP, para a gente ver onde nós tínhamos melhorado, onde tínhamos evoluído, ou onde havia algum problema a ser sanado no resultado dessas avaliações. Então, sempre para conhecer o problema, partia-se daí. Esse ano, como a gente não tem o resultado do IDESP, nós vamos, na realidade, dar como sugestões para que a escola, e é a sugestão também que nós vamos seguir aqui na diretoria para a elaboração do nosso plano, é o seguinte: a escola, nesse momento, principalmente com todo o problema que a pandemia trouxe, deveria ou
pode, deve, na realidade, como sugestão aqui, olhar para identificar esse problema, né? Analisar as avaliações diagnósticas dos professores agora que eles fizeram nesse início de período letivo, né? Eles já estão em contato com alunos, já estão conversando com esses alunos, então já dá para ter uma ideia de como é que esses alunos estão agora para 2021, com todas as dificuldades apresentadas em 2020. Uma outra possibilidade também de estudo para identificar o nosso problema seria a análise das discussões realizadas no conselho que fizeram, né? Então, os professores lá no conselho apontaram as fragilidades desses alunos, colocaram quais eram as habilidades que eles ainda tinham problema, quais eles precisavam evoluir para que eles fossem para esse ano, né? E neste ano fosse retomada essas habilidades essenciais que, porventura, esses alunos não tivessem desenvolvidas. Então, é um outro ponto de partida para se pensar para a identificação desse problema. Um outro ponto seria a análise e participação dos alunos ao longo de 2020 nas atividades escolares. Então, como foi a participação desses alunos? E aí, esse item número 3 já nos remete a um problema que nós chamamos de problema de fluxo, né? Dentro do fluxo, um dos problemas que a gente sempre aponta. Então, esse seria um indicativo para a gente de fluxo da nossa unidade escolar. Como foi a entrega? Como foi o contato com esses alunos? Foi muito problemático para alguns entregarem? Quais não participaram de fato das atividades? Ou quais participaram muito pouco? Quais tiveram um número muito grande de ausências, tanto nas atividades do centro de mídia quanto nas propostas pela escola? Então, seria um ponto importante para a escola pensar, para o comitê da escola fazer a análise e identificação desse problema. Um outro seria a análise das avaliações da plataforma do CAED. Os alunos fizeram algumas avaliações no ano de 2020, as quais foram inseridos os resultados lá na plataforma do CAED. Pode ser retomado esses dados, pode ser retomado o estudo dessas avaliações. Os próprios professores podem fazer uma discussão de como foi essa avaliação proposta na época, de como foram inseridos esses dados e como estão esses alunos. E a gente sugere um outro quinto ponto aqui, que seriam os estudos realizados pela própria unidade escolar. Então, muitas das unidades escolares provavelmente, muitas já têm uma planilha, um balanço de números de ausências desses alunos, de número de atividades entregues, de habilidades elencadas para cada aluno que não foram desenvolvidas ou que eles ainda têm dificuldade. Então, esse estudo realizado pela UE com dados da própria unidade escolar são muito importantes para a identificação do problema. Então, essas são sugestões e é a primeira mudança trazida agora para a nossa elaboração do plano de melhoria para 2021. A gente não vai olhar para o indicador do SARESP, onde a gente viu o resultado lá do número que a escola atingiu em língua portuguesa, matemática, o fluxo, e aquele resultado geral. A gente não vai olhar mais para esses números. Nós vamos olhar para outras situações que ocorreram nas escolas ao longo de 2020, tá bom? Então, essa é a primeira grande mudança aí. Continuando nessa linha, para poder fazer a elaboração desse plano, para poder fazer uma discussão onde todos possam trazer ideias, apontar os reais problemas da escola, fazer uma discussão onde todos participem, o que é sugerido? O que o método sugere? Que se forme um comitê para a discussão de todas essas etapas que a gente vai conversar aqui com vocês, principalmente na etapa de quebrar o problema, identificar as causas, a causa raiz, e depois, no começo da elaboração do plano de melhoria aí pelos responsáveis e pela execução dele na escola. Mas o importante é que esse comitê, que eu já vou explicar quantos participantes devem ter, para quem ainda não sabe, tenha, né, participação de alunos, de professores, de funcionários, dos professores coordenadores. Aí é uma obrigatoriedade que esses professores coordenadores participem, porque eles vão, na maioria das ações propostas pela escola, eles terão uma participação efetiva, e se não terão, eles acompanharão o desenvolvimento desse plano ao longo do ano. Se puder trazer pais e responsáveis, é muito interessante, e alguém da comunidade escolar
Por que que é interessante, para quem já teve essa conversa conosco no passado, vai recordar o porquê que é sugerido que tenha pelo menos um representante de cada eixo desse que nós colocamos aqui. É importante porque, se nós fizermos uma reunião onde os professores forem pensar, por exemplo, quais são os reais problemas da escola, pode ser que os professores, com o olhar de professor de sala de aula, apontem problemas que estão interferindo muito no aprendizado e no desenvolvimento da escola, que os professores não enxerguem por conta de estar com o olhar voltado para a sala de aula e para os problemas cotidianos ali da sala. Diferente de um olhar de um professor coordenador, que já está com uma visão mais ampla, ele tem uma visão do lado do aluno, mas ele também tem a visão dos problemas reais da escola, com relação ao grupo de professores, ao grupo de funcionários, à própria comunidade. Também, o pai pode trazer uma visão para essa discussão de como ele enxerga o aprendizado do filho, de como ele enxerga a relação da escola com a comunidade. Os funcionários também enxergam por meio das situações que eles vivenciam, principalmente agentes de organização, pessoas que estão ali no pátio, que estão lidando no dia a dia com os alunos, e os próprios alunos podem apontar muitas coisas interessantes para que essa discussão chegue no real problema. Então, é interessante que tenha membros dessas, alunos, professores, coordenadores, pais. A gente não colocou a direção aqui porque o diretor é o líder. Então, para ele não há escolha. Ele é quem vai conduzir esse processo ali na unidade escolar. Esse processo de conhecer o problema, quebrar o problema e participar da elaboração do plano de melhoria. Assim como aqui na diretoria de ensino, o líder é a professora Rocenilda, que é a nossa dirigente, e o comitê, junto com ela, decide e encontra esses problemas, discute e cria o plano de melhoria. Na escola, essa figura é o diretor, tá bom? Bom, pensando nisso, né, a gente precisa quebrar esse problema, e aí quem começa essa condução, eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho, quem vai conduzir, como que vai fazer, né? Então, a gente precisa primeiro ver como a gente vai fazer para estratificar esses problemas, como a gente vai fazer para quebrar eles em pequenos problemas, para que a gente possa priorizar quais são os problemas que causam maior impacto, identificar as causas desses problemas, tá? Para depois propor o plano de melhoria, propor as ações do plano de melhoria. Então, antes um pouquinho de eu entrar nesse próximo slide, falar um pouquinho do comitê. Qual é a sugestão do próprio método? E também, pessoal, tem um guia. Eu estou falando bem rápido aqui, eu vou tentar, né, a gente vai tentar dialogar um pouco mais tranquilo, porque a gente tem um tempo aqui para gravar com vocês, mas existe um guia de orientações com todos os passos para uma boa elaboração de um plano de melhoria. Nós vamos disponibilizar também este arquivo para vocês, para que, na dúvida, vocês consultem esse guia, que lá ele traz muita coisa interessante para que, no dia a dia, ou no desenrolar de uma dessas etapas na escola, quando eu me deparo com um problema que eu não esteja ali encontrando a resposta, eu consulto esse guia. E temos, nós aqui na diretoria, eu falei dessas pessoas que eu citei no começo, são as pessoas responsáveis diretamente pela elaboração, e, claro, o supervisor da unidade escolar que você atua, porque é ele que vai ler o seu plano e é ele que vai homologar, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, o comitê. Quantas pessoas? O recomendado é que sejam de 6 a 10 membros, englobando, vou voltar aqui no slide, todas essas pessoas aqui. Então, a sugestão que a gente sempre dá, desde quando o MMR foi implementado aqui na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, e a gente conversa sempre sobre isso. É interessante que tenha professores de língua portuguesa e matemática, sim, né? Então, um professor de língua portuguesa, um de matemática. É interessante que tenha professores de outras áreas, sim, também. É interessante, o professor coordenador não tem jeito, ele vai participar. É interessante que tenha ali um pai, um responsável. Se puder, um aluno do Grêmio. Esse aluno que a gente está sugerindo poderia ser um aluno muito atuante do Grêmio escolar, da unidade que vocês atuam. Então, é interessante que tenham de 6 a 10. Por que o método limita a 10 pessoas? Não que vocês não possam colocar mais, mas
seria ideal que não colocassem mais que 10 pessoas, porque tem uma etapa, a etapa do brainstorm, que é uma etapa onde todos participam efetivamente na busca das causas desse problema que está acontecendo na escola, na identificação das causas desse problema, que quanto mais pessoas tiverem, muito mais difícil será chegar num consenso. Então, a planilha vai ficando cada vez mais extensa, a votação, que eu vou falar já já com vocês, vai ficando cada vez maior, e isso acaba dificultando mais do que ajudando a identificar. Então, a sugestão que nós damos, que é o que a gente faz sempre aqui na diretoria, é 6 a 10 membros, tá bom? Eu acho que é um número razoável e dá para a equipe escolar conseguir essas pessoas aí na unidade de vocês. Pensando nisso, essa primeira etapa, né, de conhecer o problema, o que eu devo pensar? Porque o que é um problema? E isso é muito importante eu retomar, porque há sempre uma maneira errônea das pessoas pensarem o problema considerando o método de melhoria de resultados, tá bom? Porque vocês podem falar, mas esse é um problema que ocorre na minha escola, tudo bem, mas não é um problema sugerido pelo método, então não pode, tá bom? Então, o que é problema para o MMR? Então, o indicador de desempenho. Ah, Paula, você acabou de falar que a gente não tem. A gente não tem o indicador de IDESP, mas a gente tem, como eu falei, a avaliação diagnóstica, a gente tem o estudo das habilidades que foram feitas pelos professores para o conselho final, né? Então, a gente tem mecanismos na escola, maneiras da gente pensar nesse indicador de desempenho, que não precisa ser um número cru, um número frio para ser analisado, como é o SARESP, para depois a gente quebrá-lo em várias partes. Então, esse indicador de desempenho que a gente coloca aqui para vocês, ele está envolvido língua portuguesa e matemática. Então, vamos imaginar o seguinte: os professores fizeram uma avaliação diagnóstica de língua portuguesa e matemática. Agora, poderia também ser englobado a avaliação diagnóstica de outras disciplinas? Sim, nesse momento, sim. Já poderia, para esse primeiro estudo, poderia, mas no plano de melhoria do MMR, a gente vai propor ações para que envolvam língua portuguesa e matemática obrigatoriamente. Então, a gente precisa olhar. Então, quando eu coloco esse ID, esse indicador de desempenho, é um indicador que a escola escolheu para fazer a análise de como esses alunos estão. Seja essa análise por meio da avaliação de entrada, avaliação diagnóstica que os professores fizeram, matriz de habilidades, ou a discussão que foi feita no conselho, porque se esse aluno ficou para vocês, se ele passou para a série subsequente e ele continua na escola, vocês sabem o problema que ele permaneceu ao final do ano passado. E esse problema, o desenvolvimento dessa habilidade, seja de língua portuguesa ou matemática, ela tem que ser retomada agora esse ano. Então, começa por aí. Então, problema para o método é língua portuguesa, matemática e fluxo, tá? E o fluxo, a gente precisa especificar o que seria esse fluxo, tá bom? O fluxo, ele pode ser: eu tive um grande número de abandono dos alunos no ano passado. Então, por exemplo, em 2020, isso acontece muito, mesmo sem pandemia. Esse é um indicador muito potente, a gente percebe isso nos anos anteriores para o ensino médio. Então, a gente percebe que no ensino médio há um índice muito alto de abandono, né? Então, na escola de vocês, o abandono no ano passado, como foi? Tá? Foi grande esse abandono? Claro, teve o problema da pandemia, mas continuou sendo um problema. Esse problema de abandono já existia, ele acentuou? Ou ele pode ser uma reprovação por nota? Houve muita reprovação? É uma unidade escolar que tem repetidamente reprovado muitos alunos? Quantos foram reprovados? Eu preciso pensar nisso. Quantidade, em que disciplinas eles foram reprovados? Então, eu preciso ter esse olhar aprofundado. Então, vejam, essa parte de eu estratificar os dados é eu olhar com um olhar de lupa nele. Então, eu vou lá, fluxo, mas fluxo o quê? Fluxo é muito abrangente. É abandono? É reprovação por nota? É reprovação por nota em que disciplina? Então, eu preciso pensar nisso. Em que segmentos isso é mais acentuado, né? É reprovação por falta? Então, eu preciso pensar em tudo isso. Então, problema, para desmistificar de vez, né?
O que é problema considerado no plano de melhoria ou no método de melhoria de resultado? Indicadores de desempenho, sejam eles quais forem, relacionados à língua portuguesa e matemática, e indicadores de fluxo, considerando abandono, reprovação por nota e reprovação por falta. Então, é isso que a escola vai ter que se debruçar e vai ter que olhar nesse momento. Pensando nisso, e aqui traz alguma sugestão. Resultados das APs que eles fizeram, resultado das avaliações que os professores colocam, resultado das atividades que os professores propuseram para que eles fizessem e devolvessem no final do ano. Então, qualquer coisa que eu consiga, qualquer coisa no sentido, qualquer estratégia que a escola tenha proposto para os alunos, no sentido de que eu consigo identificar esses resultados obtidos em língua portuguesa e matemática, ou esse resultado em termos de indicador de fluxo, isso é um indicador para que eu olhe como um problema, para que eu esmiúce esse problema para elaborar o meu plano de melhoria, bom? Como que é? Como que eu tenho que propor? Daí é uma outra dúvida, é uma coisa que sempre há sempre uma discussão com relação a isso, né? Quantos problemas devem ser colocados? Quantas ações a escola deve propor? Então, a gente sabe, e o próprio método, ele é um método que não é tão simples de você fazer, que você não faz num tempo muito curto, por isso que traz aqui, em função da escassez de recursos e de tempo, então o que eles recomendam? O que o método recomenda? A priorização de no máximo 3 problemas. Máximo 3, mas tem um mínimo, né? E o mínimo são 2. Como isso acontece? Então, se a escola tem 3 segmentos, ela tem anos iniciais, anos finais e ensino médio, obrigatoriamente ela terá que ter 3 problemas. Um para anos iniciais, um para anos finais e um para ensino médio, que não necessariamente podem ser os mesmos. A escola pode encontrar para os anos iniciais um problema em desempenho em matemática, para os anos finais em língua portuguesa e para o ensino médio, por exemplo, fluxo. Então, essa seria uma possibilidade. Ou também a escola, na análise do todo, pode achar que tem problema em matemática nos anos iniciais, finais e médios, ou seja, tem que ter 3 problemas, tá bom? Então, não adianta. Escola com 3 segmentos tem que propor, tem que encontrar ali 3 problemas para depois propor ações no plano de melhoria para cada um deles. Escolas com um segmento tem que propor 2. E escola com 2 segmentos tem que propor 3, tá bom? Então, o método sugere que a escola só vai propor 2 problemas para pensar nas causas e encontrar a causa raiz e depois escrever o plano de melhoria quando ela for uma escola exclusiva de um segmento. Então, escolas, o que tem na nossa diretoria de exclusiva de segmento? Anos iniciais, a gente tem algumas escolas, então ela vai ter que encontrar 2 problemas. E escolas de ensino médio, exclusivas de ensino médio, também tem 2. Do contrário, as nossas escolas, a maioria tem 2 ou 3 segmentos. Então, dito isso, posto aqui alguns exemplos, por exemplo, baixo desempenho em língua portuguesa nos anos iniciais, poderia ser um problema. Alto índice de reprovação por falta, vejam, a reprovação entra no quesito fluxo, mas aqui eu tenho que colocar, é fluxo? Sim, mas é fluxo o quê? Reprovação por falta nos anos finais. E um outro problema poderia ser o baixo desempenho em matemática no ensino médio, ou seja, aqui é um típico exemplo de escola que tem os 3 segmentos. Esclarecido esse ponto, a gente pode passar para o próximo aqui. Então, a primeira etapa, quando a gente vai identificar as causas que fazem com que aquele problema aconteça, então, primeiro de tudo, o que a escola fez? Identificou um problema, por exemplo, para cada segmento. Vamos imaginar uma escola com 3 segmentos. A escola olhou para todos aqueles dados que nós acabamos de discutir, sejam a avaliação diagnóstica, sejam a avaliação que foi aplicada ano passado, seja uma planilha que a escola fez, enfim. A escola olhou para isso e identificou. Nos anos iniciais, eu estou com um problema, por exemplo, em língua portuguesa, está muito acentuado.
está muito nítido. Paulo, mas eu tenho problema em língua portuguesa, matemática nos anos iniciais só não tem um fluxo. Tudo bem, você está pensando em 2. Mas para esse segmento, para a escola ter 3, você vai poder propor só um. Então você vai olhar para o que está mais frágil, para o que você precisa naquele momento atuar de forma mais efetiva. Então você olha para a língua portuguesa e matemática, qual está mais fragilizado? Ah, matemática. Então nesse primeiro momento, para a elaboração do meu plano de melhoria, eu vou olhar para esse problema. Tá? E aqui voltou a escolher de 6 a 10 participantes. Então, depois de identificado, por exemplo, língua portuguesa para os anos iniciais, matemática para os anos finais, e, por exemplo, fluxo para ensino médio, eu preciso pensar quais são as causas que estão fazendo com que esse problema seja tão acentuado na minha unidade escolar. Então, eu tenho que fazer o que eles chamam, o método chama de brainstorming, que é olhar com uma lupa mesmo para aquele problema e identificar de fato as causas prioritárias que fazem com que esse problema esteja acontecendo na escola. Então, o que tem que acontecer? O diretor, junto com o PC, ele tem que definir o horário local para essa reunião que vai acontecer de brainstorming. Tá? Ele tem que escolher esse comitê de 6 a 10 participantes, informar esse comitê do dia que ele vai fazer essa reunião, preparar o material, que a gente vai mostrar aqui para vocês, né, com as informações sobre o problema. O problema ele pode trazer para o comitê, né, que eu acabei de comentar com vocês. Se for dar alguma ficha para o professor preencher, ou para o coordenador, ou ali no momento da discussão, para votação, já deixe separadinho. Então, são alguns passos para que esse brainstorm aconteça de uma forma tranquila, porque é uma das partes mais difíceis do processo, é o brainstorming, uma das mais trabalhosas, tá? Entregar ali para esse comitê alguns papéis ou post-its com uma caneta para que esse comitê faça as devidas anotações que terão que ser feitas de discussão, explicar o problema. Olha, gente, nós identificamos aqui na nossa unidade escolar, para os anos iniciais, a gente viu que pelas atividades que os professores propuseram, em língua portuguesa, eles conseguiram evoluir um pouco, foram um pouco melhores nas atividades propostas, eles conseguiram acompanhar melhor as aulas de língua portuguesa. Em matemática, ficou um pouquinho a desejar, a gente precisa melhorar isso e isso. Então, vocês já identificaram ali, então, isso põe para o grupo. Explica para o grupo como é que vocês chegaram nesse problema, como é que vocês identificaram, tá? E aí a gente vai para as etapas seguintes desse brainstorm, tá bom? Então, eu vou pegar uma planilha e mostrar daqui a pouco para vocês, que é uma planilha que ajuda vocês a fazerem a discussão, tá bom? A gente pode causas levantadas, tá bom? A gente vai ter que agrupar as causas antes, então, coisas muito parecidas que disseram, podemos aglutinar? Podemos, tem uma maneira de fazer isso. A gente vai organizar essas causas que esse comitê colocou dentro desse brainstorm que a gente chama de um diagrama de espinha de peixe, né? Onde cada participante vai participar e vai colocar a sua opinião ali, tá bom? Então, a gente vai conversar com vocês um pouquinho melhor isso. Como que é feito esse brainstorming, então? Então, é proposto, o método propõe que se faça esse diagrama de espinha de peixe. Então, o diretor está ali conduzindo junto com o coordenador, que ele vai conduzir essa reunião do comitê, já escolhido o comitê, já alinhado quem são essas pessoas do comitê, já com o problema em mãos. Isso aqui pode ser feito numa cartolina. Quem já participou da orientação presencial aqui na diretoria com a gente nos anos anteriores, esse quadrado aqui, né, onde você vai colar o seu problema, puxa uma linha e deixa esses espaços, que é onde a gente vai colar a opinião dos participantes desse comitê. Então, primeiro, o que você faz? Você pega um dos problemas. Então, supondo que a minha escola tenha 3 segmentos e eu tenho que propor, né, tenho que discutir 3 problemas ali. Então, eu começo por um deles. Por exemplo, posso pegar lá nos anos iniciais, se foi visto ali que o problema é matemática.
Então, é um baixo desempenho em matemática. Então, quem está conduzindo, que é o diretor ali junto com o coordenador, vem e coloca nesse quadrado aqui, escreve baixo desempenho em matemática, porque esse é o problema identificado pela escola. E aí, essa pessoa que está conduzindo, que é o diretor, ele vai colocar para o grupo, para esse comitê. Pessoal, quais são as causas que cada um de vocês enxergam que acontece ou que faz com que nós tenhamos um baixo desempenho em matemática? E aí, cada um, né, na sua posição dentro do comitê, eu, pai de aluno, eu como coordenador, eu como professor, vou colocar o que eu penso de causa, é o que está causando o problema, não é a solução, tá bom? Porque muitas vezes, na hora a gente pensa na causa, mas na hora de escrever isso e apresentar para o grupo, a gente apresenta a solução para o problema. Não, a solução para o problema é depois, a possível solução para o é a elaboração do plano de melhoria com as etapas e não agora. Então, o que pode surgir, por exemplo, eu pensando como professor, que é o que surge muitas vezes, o aluno, ele não teve base na série anterior, ele não sabe tais requisitos que as pessoas gostam de chamar requisitos mínimos para o acompanhamento nesse ano série. Então, ele não veio preparado para o que eu vou trabalhar em matemática esse ano com os alunos, então esse é um grande problema, tá bom? Então, o que essa pessoa que está conduzindo o brainstorming faz? Joga essa primeira pergunta, joga esse primeiro problema. E aí, num papelzinho, tá? Cada membro do comitê anota. E aí, essa pessoa que está conduzindo a reunião vai pegar este papel com uma única causa de cada um e vai ler. Então, eu pego a primeira, por exemplo, tá eu, Dani e Regina, que estamos nessa reunião, estaremos, por exemplo, participando desse brainstorm. Eu estou conduzindo a reunião, eu pego o papel. Regina, por favor, leia a sua primeira causa que você acha. E a Regina coloca essa situação que o aluno não tem os requisitos mínimos necessários. Aí o diretor que está conduzindo vem e coloca aqui, ó, em uma das espinhas de peixe, bem aqui, essa causa. Aí ele pergunta: alguém neste comitê colocou a mesma coisa que a Regina? Se outra pessoa colocou esta mesma ideia, essa mesma causa para este problema, ele aglutina. Ele lê para o grupo e coloca aqui junto nessa mesma espinha. Vem aqui e aglutina essa causa. Aí ele lê, se não, vai para o segundo. Então, pega, por exemplo, da Dani. A Dani é aluna. Aí a Dani fala com o olhar de aluna: o problema de matemática é porque as aulas de matemática que eu tenho não são tão atrativas, ou não fazem com que eu tenha, ou que eu aprenda, ou que eu tenha vontade de avançar em matemática, ou que eu consiga entender isso de uma outra forma. Então, a Dani, quem está conduzindo a reunião, pega esta causa, vem, cola aqui na espinha. Gente, não deixe, que a gente sempre fala, e o método não pede isso, não deixe de ler as causas dos participantes e de dar a importância devida para ela. Por mais que depois elas não entrem, tá, na elaboração do plano de melhoria, porque vai ter uma votação depois, mas é importante ter o olhar do aluno, é importante ter o olhar do pai, é importante, claro, sempre com educação. A gente também não vai escrever no papel ofendendo o professor quando é aluno, ou ofendendo o coordenador, ou o coordenador ofendendo, né? A gente vai levantar possíveis causas e essas causas têm que aparecer aqui. E aí vai colando e lendo sucessivamente. Fez do primeiro problema, tá? Separou bonitinho. Faz isso para o segundo. Então, por exemplo, fez para os anos iniciais, eu venho, colo aqui de novo e faço mais uma rodada para os anos finais. Depois eu faço para o ensino médio. Bom, feito isso, e eu posso fazer, eu estou falando assim, que vai fazer anos iniciais, finais de ensino médio nessa sequência, mas entre elas tem já a planilha que a gente vai preencher. É só para vocês terem uma ideia que esse mesmo processo vai ser feito para os outros segmentos, tá bom? Então, fez. Suponha que a sua espinha de peixe, vejam, por isso que a gente limita o número de participantes. Se tiver 20 participantes, você imagina você com 20 post-its diferentes aqui, ou 20 papéis, para colocar na sua espinha de peixe. O que eu priorizo? Como que eu vou fazer? Então, não, a gente limita e tem a representatividade de todos aqui.
Então, por exemplo, supondo que eu tenha aqui 10 causas levantadas pelo grupo, tá? Eu não tenho, a escola não tem condições, e o método não, até coloca que não é interessante que você trabalhe com tantas causas, então você tem que selecionar e priorizar 5 para ir para o próximo passo para a discussão. E como que eu faço essa priorização de causas, tá bom? Então, aqui, para lembrar uma dica aqui, peça para os participantes focarem nas causas, causas que estão dentro da autonomia da escola. Não adianta causas que você não consegue resolver, que não está na palavra que a gente ouve habitualmente na governabilidade da escola, ou na governabilidade enquanto professor em sala de aula, né? Tem que ser uma construção de um plano ou de causas que sejam factíveis de serem resolvidas ou que sejam possíveis de serem propostas ações depois que a escola consiga resolver, tá? O que não for de autonomia da escola tem uma outra maneira de chegar até a supervisão para que isso seja passado nas reuniões de nível, tá bom? Importante lembrar também, e aí é um ponto para quem está conduzindo a reunião, conversar com a equipe para pensar nas famílias de causa. Então, quais são as famílias que devem ser pensadas para ser colocado essas causas para problemas? Com relação à prática pedagógica, então, alguém pode apontar um problema relacionado à prática de ensino utilizada em sala de aula. Né? Como é que está acontecendo? É alinhada ao currículo? Então, alguém pode apresentar uma causa nesse sentido. Então, atende uma família de causa que é da prática pedagógica. Ou alguém pode apontar uma família de causas de processo de aprendizagem, por exemplo, o aluno. Tá? Então, ele pode falar a capacidade do aluno de adquirir a aprendizagem adequada no tempo previsto, enfim, pode aparecer com relação à gestão escolar, por exemplo, refere-se à organização da escola para alcançar os resultados desejados, né? Alguma coisa na organização da rotina da escola ou de espaços da escola que estão interferindo e que estão fazendo com que cause aquele problema para que aquilo, de certa forma, não deixe com que o aprendizado aconteça. Uma outra, o processo de ensino, mas agora com relação ao professor, né? Como o professor está preparando, como ele está conduzindo. Geralmente, essa causa aparece quando quem está propondo? Geralmente, quando o coordenador está dando a opinião dele. Por isso, pessoal, tá vendo que é importante que tenham membros de todas as instâncias. A família e a comunidade, pode se referir ao suporte da família, pode aparecer uma causa relacionada a como a família tem uma relação com a escola, como é a relação da comunidade, né, para que essa aprendizagem se concretize. Pode aparecer com relação a recursos didáticos, né, como é a qualidade desses materiais didáticos que estão sendo apresentados, estão sendo propostos ali como suporte de ensino, a adequação do espaço físico, como eu estou fazendo, né, eu estou utilizando de outros espaços físicos na escola para impactar esse processo de aprendizagem dos alunos, as próprias condições ambientais ali da escola, no sentido de é uma iluminação adequada, é um layout, tá? Mas isso tudo tem que ser pensado com relação a coisas que a escola pode resolver, tá? Por exemplo, as aulas de educação física não acontecem de maneira interessante. Um exemplo, tá? Só para vocês pensarem. Por exemplo, a sala é muito escura, tá? Então, os alunos têm dificuldade para enxergar muito bem as coisas, não enxergam a lousa. Isso é uma coisa que a escola pode resolver? Pode, isso nem precisa ir para o plano de melhoria, né? Uma conversa ali, às vezes é um problema pontual de uma sala de aula. Então, o importante nesse momento é eu pensar em problemas que atinjam a escola como um todo. Eu não posso pensar só naquele problema específico da minha disciplina, só naquele problema específico da minha sala de aula, tá? Eu tenho que pensar em algo que eu vou propor e que aquilo de fato atrapalhe a escola como um todo no aprendizado, no desenvolvimento daquilo. Problemas pontuais podem ser resolvidos de uma forma mais tranquila, sem a necessidade da elaboração de um plano de melhoria, tá? Nesse sentido que a gente pede para tomar uma atenção especial com relação à escolha dessas famílias, à discussão dessas famílias de causa. Então, priorizar, né? Como que eu vou priorizar essas 5 causas, né? Como que eu vou fazer para eu ver qual é a mais importante, sem
falar para o aluno, olha, a sua não é tão importante, ou a que foi apontada pelo professor não é tão importante, ou a que foi apontada pelo grupo gestor não é tão importante. Então, como é que eu faço isso? Tem uma maneira da gente fazer isso. E eu tenho que levar em consideração, que eu acabei de falar para vocês, a frequência com que esse problema ocorre na escola, tá? Então, um problema frequente é um problema pontual de uma pessoa. A abrangência atinge a escola inteira ou é um grupinho só? E o impacto que ela causa, tá? O impacto tem que ser um impacto que aconteça na escola como um todo. E aí a gente tem as fichas de pontuação que eu vou explicar para vocês agora o que é isso, tá? Então eu vou só tirar a apresentação aqui, eu volto nela e eu vou apresentar para vocês a planilha que é em Excel, que é a planilha de priorização de causas, tá bom? Que é como é dentre as causas que foram colocadas na espinha de peixe, como é que eu vou selecionar 5 mais? Para dar 5 mais, eu ver qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, se está dentro do que eu posso propor como plano de melhoria ou não. Então, esse aqui é um arquivo em Excel, nós vamos deixar disponíveis para vocês, provavelmente a gente vai mandar isso via boletim, a gente está gravando antes de ir para vocês, então, provavelmente a gente vai mandar via boletim também um guia, que coloca tudo isso. Esses 3 arquivos em Excel que nós vamos utilizar aqui com vocês hoje, então, isso tudo vai para vocês. Então, o que acontece? Quem está conduzindo a reunião, abre essa planilha, projeta para que as pessoas vejam, dê transparência ao processo, para que elas vejam como está acontecendo o processo. Ela é uma planilha autoinstrutiva, ela é bem tranquila e bem simples de lidar. Então, você abriu, você vem e habilita o conteúdo para você conseguir mexer nela, e aí você coloca tudo certo para começar. Aqui ele só fala, ó, que você vai fazer, você fez um levantamento de causas, agora você vai colocá-las para votação, vai ter uma ordem de votação, vai ter uma base, você vai ter como verificar os votos e depois você vai ter as causas priorizadas. Aqui ele só está dando um panorama dos passos que tem nessa planilha. E aí você coloca começar. E aqui vocês digitam as causas que foram discutidas na espinha de peixe, supondo que lá tenham dado 11 causas, tá bom? Aí você vem aqui e pega a primeira lá da espinha de peixe, os alunos não têm a base mínima necessária. A 2, os professores não planejam as aulas contemplando o currículo oficial. E assim por diante, tá bom? Vocês vão e digitam todas e as pessoas estão vendo. Gente, é isso mesmo que vocês disseram? É hora de vocês confirmarem. É isso que vocês quiseram dizer quando propuseram essa causa para este problema? Ok, digita. Digitado às 11, eu vou para o próximo passo. E aí eu tenho que informar o número de participantes que eu tenho ali na minha reunião. Supondo que eu tenha, né, o mínimo, 6 participantes, que tem que ser mínimo, e 10. Eu vou colocar aqui que eu tenho 10 participantes. Eu venho aqui e digito o número 10. Quando eu digito aqui e dou um Enter, ele vai colocar aqui quais são as notas, tá bom? Que vocês têm que dar para as causas que são importantes, tá bom? Então, deixa eu atualizar aqui a planilha. E aí a gente vai para a ordem de votação. Aí o que acontece? Quando vocês vêm para a ordem de votação, tudo aquilo que vocês digitaram fica posto aqui para vocês, tá bom? São 11 causas que vocês digitaram, tá vendo? 11. E as 11 estão com um número. Eu vou voltar aqui antes só para falar para vocês das notas que eu esqueci. Deixa eu voltar aqui. Então, quando você digitou 10, tem 11 causas, não é isso que a gente viu lá? 11 causas. Então, como é que eu vou fazer a votação para escolher as 5 mais? Quando você coloca o número de participantes e de acordo com o número de causas que você tem, esse Excel gera esse quantitativo de quantas notas você pode dar e qual é o valor para cada uma delas. Então, o que vocês podem colocar se fossem 10 participantes e 11 causas? Você vai, para cada uma delas, dar uma nota. Como é que eu vou dar nota?
Por exemplo, eu posso dar 2 notas 10 só. 2 participantes, quer dizer, cada participante vai poder dar 2 notas 10, tá bom? Então, ó, eu sou um dos participantes ali do comitê, sou aluno, por exemplo. Para 2 das 11 causas, eu vou dar 10. O que significa isso? As 2 que eu acho que são mais impactantes. E aí, para outras 3, eu vou dar nota 5, que são as que eu acho que são que tenham impactos medianos, tá bom? E para outras 6, eu vou dar nota 3. Então, eu posso dar nota 3, nota 5 e nota 10. Não pode dar nota 1, não pode dar nota 2, não pode dar nota 6, não pode, tá? Porque o sistema não vai aceitar. Você só vai conseguir digitar notas 3, notas 5 e notas 10. E aí você vem para a ordem que é o que eu tinha dito. Então, por exemplo, eu como aluno acho que essa primeira causa é a mais impactante. Então, no meu papelzinho eu escrevo causa 1, nota 10. Eu só tenho mais uma nota 10 para pôr. Então, na minha segunda nota 10 seria a número 4. No meu papel coloca a causa 4 seria a nota 10. Eu vou ter que parar, Dani, para poder pôr a bateria. Ficou sem. E agora aqui? Isso tem aí, Paulo? Não, aqui é o fone. Ô, Dani. Oi, Gilson. Ele já conectou, tá? Ah, tá. É isso que ele ia falar? É. Eu vi, Gilson, apareceu a aviso aqui. Seu microfone tá desligado, Paulinho. Tá desligado. Liga o microfone e desliga de novo. Ou desliga e liga novamente ele aí na própria telinha aí. Eu tô passando as informações para ele. Isso, aí mesmo, Paulinho, vamos ver. Liguei, e agora? Aí, voltou. Agora tá bom. Voltou? Voltou. Então. Voltou. Ai, Deus. Então, vou voltar. Então, para a causa número 1, eu, como aluno, dei nota 10. E para a causa número 4, eu dei nota 10. Acabou, não posso mais dar nota 10. Agora eu tenho que dar a nota 5. Quantas são? Tá na dúvida? Volta e mostra para as pessoas lá, ó. Votação. Quantas notas 5 eu posso dar? 3. Volto para lá e projeto para eles verem. Então, por exemplo, eu escolho a 2, dou nota 5, dou nota 5 para 3 e para 5 eu dou nota 5 também. Já foram as minhas 3 notas 5. Só sobrou agora as notas 3. Então, todo o restante será nota 3. E aí, cada participante vai fazer a sua anotação individualmente no papel. Aí, todo mundo fez a votação, você vai. E aí, você identifica cada participante. Então, eu chamo a Dani de participante. Eu falo que a Regina é o participante 2 e eu sou o participante 3 e assim sucessivamente. E aí, eu pego o papelzinho da Dani, por exemplo, ela é a participante 1 e venho para digitar aqui. Então, a causa número 1 aqui da Dani, né, a participante 1 Dani, causa número 1, ela deu 10, por exemplo. Aí, para a causa 2, ela também deu 10. Já acabou os 10 dela. Então, para a causa número 3, por exemplo, ela deu 5. Para a causa número 4, ela deu 5. Para a causa número 5, ela deu 5. Acabou. O resto todo dela tem que ser 3, porque já não tem mais o restante. Eu vou até a causa 11. Fiz isso com a participante 1, que era a Dani. Agora eu vou para o participante 2, Regina. E assim sucessivamente. E isso tudo, pessoal, bem transparente, tá bom? Eu vou copiar isso aqui para todos os participantes. Então, de novo, eu vou
10, 10, 5, 5, 5, 3. Vou pro outro, sucessivamente. E aí você vai colocando a ordem de votação de cada um deles. E você coloca todos. Feito todo esse processo, eu vou aqui verificar votos. E aqui, pessoal, é legal que ele mostra se houve algum erro ou algum equívoco na hora da votação. Então, por exemplo, se ele colocou aqui o farol todo vermelho, tem coisas que foram digitadas erradas. Como que eu sei quais são? Eu desço um pouquinho aqui, ó, e eu olho, ó, eu tenho problema no participante 4. Na verdade, na minha planilha, tem problema no participante 4 até primeiro, eu não digitei dos outros. Né? Ele mostra qual é o participante. Por isso que é importante você dar no número ou identificar esse participante, aí você pega o papel dele e confere de novo. Volta, confere. Quando tudo estiver verdinho aqui, aí você avança. Aí você vai para a próxima etapa. Eu vou voltar aqui e vou diminuir, eu vou colocar até o 3 para a gente poder fazer de uma maneira mais rápida essa parte para que vocês vejam. Então, tirei aqui 3, isso muda a minha ordem de votação, continua, tá vendo? Se fosse só 3 causas, que não vai acontecer, porque tem que ter pelo menos 5, aqui eu teria uma nota 5 e duas, por exemplo, número 3, e aí eu vou para frente aqui, ordem de votação. Vou tirar, aí vou só 3, aí eu vou para o próximo passo. Aqui já foi digitado os 3 primeiros participantes, vou para a próxima, e aí eu tenho um problema lá que eu deixei voto para acertar voto. E aí eu vou descer aqui, então vejam. E aí eu venho e acerto o participante que porventura tenha tido algum problema, tá bom? E aí eu faço isso para todos, conserto, e aí eu avanço, vou para frente. Bom, depois de todo o processo feito, todos os faróis aqui verdes, você acertou de todos os participantes, você clica em causas priorizadas, e aí ele vai trazer as 3 principais aqui, as 3 não, ele vai trazer, se eram 11 causas, por exemplo, no nosso começo lá, ele vai trazer as 11, só que ele vai passar uma linha na número 5, ele vai até a 5, ou seja, você vai analisar da número 1 até a 5. A primeira que aparecer é a que foi mais votada, a segunda é a terceira e assim sucessivamente. Salva esse arquivo, que você vai precisar dessa causa priorizada para a próxima etapa. Então, por exemplo, supondo que a primeira causa aqui tenha dado que o aluno não tem, né, a base, né, igual o pessoal costuma falar, não tem os requisitos mínimos necessários para avançar naquele ano série. Então, essa é a primeira. Então, se essa foi a mais votada pelo grupo, essa eu tenho que pegar com toda certeza para fazer a próxima discussão. O método sugere que você pegue as 5 primeiras. Então, se tem 11 por esta votação, você vai até a quinta, tá bom? E aí, salva essa planilha e guarda, porque você vai ter que utilizar numa outra etapa aqui do desenvolvimento do plano de melhoria. Vou voltar para os slides. E aqui é o que estava falando lá da ordem de votação, tá bom? Então, o que eu considero quando eu vou distribuir os meus pontos lá? 10 pontos é a relevância muito alta quando eu vou votar. É algo que eu acho que é muito impactante, que aquela causa realmente faz com que aquele problema aconteça. 5 pontos quando eu acho que é média, 3 pontos quando eu acho que é baixa. Então, causas com maiores pontuações serão as priorizadas. Então, serão as 5 mais. Lembrete, quem está conduzindo a atividade não participa da votação. Então, o diretor está ali conduzindo, ele não vota, ele não participa desse processo de votação, ele apenas conduz, ele recolhe esses papéis, ele dá a transparência do processo, passa para alguém que o esteja ajudando, se for digitar ou não, né? Ou se ele mesmo for digitar, mas ele não participa dessa parte, tá bom? O próprio programa fará a priorização, igual mostrei para vocês, com as notas dos participantes. E aqui foi que eu falei para vocês a planilha de votação, que eu já acabei mostrando. Então, essa é a primeira parte do método de melhoria de resultados. Depois
que foi feito, que foi discutido o problema, que foi levantadas as causas para que aquele problema aconteça de fato, esteja acontecendo de fato na escola. Foram levantados os cinco maiores causas para aquele problema. Eu preciso agora fazer a discussão, né, desta causa, para encontrar a raiz desse problema. Então, durante toda essa atividade, o grupo tem que chegar num consenso aí, quando for discutir a causa raiz, porque todos vão poder opinar, mas a gente tem que sempre checar a consistência do motivo pelo qual a pessoa está colocando aquela ideia, aquela hipótese dela para aquele problema, para se encontrar na raiz do problema, tá bom? Então, um exemplo de como isso é feito, tá bom? Então, supondo que eu vou pegar aquela causa priorizada, a primeira, tá bom? Primeira, eu vou trazer um exemplo já para vocês. Pego aquela primeira causa, que foi a mais. E eu leio ela para todos os participantes e pergunto por que aquilo está acontecendo. Agora sim é a hora de começar a pensar, né? Por que aquele problema está acontecendo? E aí as pessoas opinam. Então, por exemplo, uma causa secundária. A causa priorizada aqui, por exemplo, foi que não estavam cumprindo o currículo mínimo, tá? Então, chegava ao final do processo, não era cumprido o currículo. Então, essa foi a mais. Aí pergunta-se por quê? Pode aparecer pessoas que no seu comitê que digam que os PCs não orientam a aplicação do currículo oficial. Pode ser que apareça só essa, tá bom? Ou pode ser que algumas pessoas levantem essa e outra pessoa levante, porque os professores não compreendem os benefícios do currículo oficial. Mas pode ter também uma terceira, que essas são as causas secundárias que a gente chama. Dificuldade em trabalhar com o currículo por habilidade. Então, vejam, aqui depende de quem está colocando, tá? Então, se é o PC, ele vai ter um olhar, se é o professor, ele vai ter um olhar, se é o aluno, vai ter outro olhar. Aqui, quem está conduzindo a reunião tem que chegar a um consenso, tá bom? Porque, se você for considerar cada causa secundária, você tem que fazer o porquê para todas elas de novo. Se a primeira, os PCs não orientam a aplicação do currículo oficial, e realmente o grupo entendeu que esse é um problema, tem como a escola resolver isso? Vocês perguntam, tem. Como? Aí o próprio PC fala, não, eu vou nas minhas próximas ATPCs, fazer um estudo do currículo com eles, então você já consegue resolver. Então você não precisa continuar com os porquês, ó. Então por isso que parou aqui. Agora, se você for, por exemplo, e se você não acha a resposta para isso nesse primeiro porquê, você tem que fazer um segundo, um terceiro, até chegar ao quinto. Por isso que chama a regra dos 5 porquês. Vamos pensar nessa segunda. Professores não compreendem os benefícios do currículo. Só isso não dá para identificar a causa raiz do problema. Então, tem que perguntar por que eles não compreendem. E eu vou cada vez mais esmiuçando isso para que eu chegue de fato na raiz desse problema. Então, tentem, quem está conduzindo a reunião, que não aconteça esse desdobramento em 3. Porque se você pegou uma causa priorizada e desdobrou em 3, você vai ter que continuar fazendo porquês aqui na frente. E você vai encontrar 3 causas raízes para um único causa priorizada. Só que você tem mais as outras para fazer discussão. Porque você está fazendo para a primeira, mas tem a segunda, tem a terceira, tá bom? Então, vamos avante aqui. Por exemplo, pode ser que o problema que foi discutido lá no começo da espinha de peixe foi o alto índice de reprovação por falta nos anos finais. Então, problema de fluxo, né? Fluxo o quê? Reprovação nos anos finais. E aí foi feito um primeiro porquê. Essa foi a causa priorizada. A causa primária, os alunos, o grupo, o comitê chega que os alunos não frequentam a escola. Tá bom, mas e daí? Preciso esmiuçar isso mais um pouco. Preciso entender a raiz do problema. Por quê? Uma outra possibilidade seria porque os alunos não são cobrados pela família. A escola consegue resolver? Não, então vamos para frente. Por quê? A família não é notificada das faltas? A escola consegue resolver? Se consegue, pode parar. Se não, continua. Por quê? Porque não há um canal de comunicação eficaz entre escola e família.
Agora, a escola consegue? Sim, a escola pode propor, a escola tem condições de propor um canal? Tem. Então, eu paro aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 porquês. E encontrei a minha causa raiz para aquele problema inicial com aquela causa priorizada, tá? Então, eu tenho que pensar nisso. E como que eu vejo essa consistência? Eu vou mostrar aqui para vocês a planilha dos 5 porquês, tá? Aqui está voltando naquele caso que eu falei de causas secundárias para vocês. Como é que eu vejo se é consistente ou se tem relação esse, né, na verdade, essa ligação da causa raiz com esse problema. Eu vou voltar naquele slide que eu passei, tá bom? Vamos só imaginar aqui o seguinte. Eu tenho um problema que foi identificado, eu vou checar os 5 porquês. Baixo desempenho em matemática nos anos finais, tá bom? Tenho aqui, ó, eu vou colocar para vocês, seria o seguinte, a recuperação contínua, desculpa, o aluno não é interessado, tudo bem? Então, eu vejo aqui. Essa é a causa priorizada que foi na votação. O aluno é desinteressado. Aí eu faço a primeira pergunta, por quê? Aí, no grupo, chegou o consenso que o aluno não consegue acompanhar o conteúdo ministrado. Faço um segundo porquê, porque só com isso daqui eu não consigo encontrar o cerne do problema. Pode ser que apareça, o aluno tem defasagem de conteúdo. Vou esmiuçar mais esse problema, essa causa, na verdade. Por quê? Porque a recuperação contínua é falha. Por que essa recuperação contínua é falha? Porque a recuperação contínua não é trabalhada em ATPC. Chego num ponto que a escola consegue resolver? Consegue. Posso propor uma ação formativa. Vou ver se isso é consistente. Como eu vejo se toda essa linha é consistente dos 5 porquês? Eu faço o retorno. Então, na vinda da esquerda para a direita, eu faço porquê a pergunta anterior. Quando eu quero confirmar se aquilo realmente responde ao que foi perguntado, eu faço o processo inverso. Eu começo pela causa raiz que eu encontrei, porque essa última vira causa raiz, e volto. A recuperação contínua não é trabalhada em ATPC, logo a recuperação contínua é falha? Conversa, então continuo. Então essas duas têm relação, tá dentro. Agora, a recuperação contínua é falha, logo o aluno tem defasagem no conteúdo? Ok, as duas conversam. O aluno tem defasagem de conteúdo, logo ele não consegue acompanhar o conteúdo ministrado, conversam? Ok. O aluno não consegue acompanhar o conteúdo, logo ele fica desinteressado. Eu fecho esse ciclo. Então, eu vejo que essa causa raiz, ela tem consistência com o problema que foi posto. E aí, para mim, ela vira causa raiz para ir para o meu plano de melhoria. Se nesse processo inverso eu não consigo estabelecer uma relação da resposta dada com o que foi colocado anteriormente, é porque o porquê não foi respondido. Aí eu tenho que retornar e analisar isso de novo. Bom, um outro exemplo aqui é o problema baixo índice de aprovação no noturno, né? Aprova poucos alunos no período noturno. Causa raiz que foi identificada, né? Depois de toda a discussão dos porquês, tá bom? Elevado número de alunos oriundos de outra rede sem adquirir as competências mínimas necessárias. E aqui é um cuidado que a gente tem que tomar. Aí vocês discutem, falam que isso é um problema, e aí quando você vai analisar ao fundo o número de alunos seus, da sua unidade escolar, que vem de outra rede, é 3% só dos alunos do ensino médio, por exemplo, do noturno. Então, gente, essa causa raiz, ela não tem um alto impacto, ela não responde aquilo. Se o problema de aprovação é porque os alunos vêm de outra rede, mas está vindo da rede só 3%, será que essa é a minha causa raiz do problema da escola? Então, eu preciso pensar um pouquinho nisso, fazer também esse tipo de análise depois da discussão. Priorizar outra causa nesse caso, pois ela não é a sua causa raiz. Agora eu vou voltar naquele slide que eu deixei para trás. Vou voltar aqui rapidinho. Então, outros exemplos de desdobramento de causas na escola, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter um desdobramento, uma causa imediata que eles disseram, não cumprimento do currículo mínimo. Então, isso pode gerar o quê? Que os PCs não realizam a TPC formativo,
que a orientação do currículo oficial ainda deixa dúvida, ou pode gerar um outro desdobramento, os professores não compreendem os benefícios do currículo, ou que ainda existe dificuldade em trabalhar com o currículo por habilidade, ou que existe uma alta carga de trabalho, professores trabalham em mais de 2 escolas, e aí eu tenho que prestar atenção o que a escola consegue resolver do que ela não consegue. Olhando para esse quadro, por exemplo, absenteísmo dos professores. Aí você, lá na discussão com o seu grupo, aparece, eles forem enfáticos em dizer que eles estão sobrecarregados, que eles trabalham mais, ficando um pouco tempo para o deslocamento entre elas. Você, diretor que está conduzindo, vai conseguir resolver o problema da alta carga de trabalho deste professor? Não. Então, isso não pode ir para o plano de melhoria, porque você não vai conseguir resolver, né? Isso é um problema que foge da sua governabilidade. O professor precisa trabalhar em 2, 3 redes para poder ter uma renda um pouco melhor? Sim, mas você não tem como resolver isso, né? Agora, vamos pensar, professores desmotivados, não se sentem apoiados pela equipe gestora da escola. Isso a escola pode, então a escola pode fazer, de alguma forma, propor uma ação onde esses professores se sintam apoiados, por exemplo, pelo PC, onde eles se sintam valorizados, e isso cabe à escola, isso dá para fazer, né? Por exemplo, uma outra, não há acompanhamento da sala dos professores, isso a escola pode fazer uma planilha de acompanhamento. Então, tem que ver, dentro de tudo aquilo que foi discutido, o que pode não, o que a escola consegue ou não, isso tem que ser um consenso do comitê, tá bom? Então, do que eu tinha para conversar com vocês até agora era isso, não acabou ainda, tá? Agora tem elaborando os planos de melhoria, então nós passamos aí pela etapa de identificar o problema, quebrou o problema, priorizou as causas desse problema pela espinha de peixe. Depois disso, com os 5 porquês, encontrou a causa raiz, e agora, com essa causa raiz, é que eu vou elaborar o meu plano de melhoria. Então, o Paulinho apresentou para vocês, não é exatamente os 4 primeiros etapas, ou melhor, as fases do processo do MMR. E agora nós vamos trabalhar sobre elaborando os planos de melhorias. É uma das fases mais importantes, porque após conhecer o problema, identificar o problema, não é conseguir identificar a causa raiz, vem a discussão. Como que eu posso elaborar ações a partir do tempo e do espaço, com o responsável por essas ações, e a partir disso, de fato, buscar a meta que eu me proponho, que é de melhoria dos resultados. Então, de que forma que eu elaboro esse plano de ação? Muito bem, como é que o MMR compreende o que é um plano de ação? Plano de ação, ele é um conjunto de ações que são organizados por algumas etapas, dentro do seu tempo e do espaço, e que tem os responsáveis para realizá-las. Só que são ações possíveis. Eu não posso colocar uma ação que não conversa nem com o problema e não conversa ou não tem coerência com a causa raiz. Então, a gente pede muito atenção das unidades escolares quando elaboram os planos de melhorias, porque muitas vezes as ações não conversam com as etapas e as etapas não conversam com o problema e com a causa raiz colocada. Muita atenção nisso, tá bom? Vamos lá, então, dando continuidade. Pode passar todos, Paulinho, que eu vou explicar como é. Então, para a gente trabalhar, isso. Bom, como fazer então, né, a questão aí do plano de melhoria? O plano de melhoria, ele é organizado pelos seguintes componentes. Primeiro, eu tenho que ter um local, o local onde esta ação vai ser realizada. Ele tem que estar vinculado a um problema. Qual é o problema que está sendo atacado? Não é para a gente não se perder em relação a isso. Paulinho apresentou muito bem para vocês sobre a questão do problema, e eu vou reforçar aqui uma questão. Muitas vezes o problema é discutido somente com a equipe gestora e não passa pelo comitê. É muito importante que esse problema, pessoal, seja repartido ou seja discutido com todo o comitê, para não ficar somente um problema da equipe gestora. Não é verdade? Senão a gente acaba limitando muito as ações e o plano de ação também.
Eu preciso olhar, quando eu faço o plano de melhoria, para a causa, qual é a causa raiz identificada, e será que aquela causa raiz, por isso que é sempre importante, após elaborar o plano, a parceria com a supervisão, não é? Será que aquela causa raiz é realmente a causa raiz? Porque não é fácil chegar na causa raiz, ela é um exercício, ela leva tempo para a gente identificar. Após identificar toda a causa raiz, o problema, aí sim eu parto para a ação. Lembrando que a ação, os verbos devem sempre iniciar no infinitivo e eu tenho que descrevê-las. Logo mais mostraremos um exemplo. É importante que após as ações vocês elaborem as etapas. Essas etapas, elas são passo a passo da ação. É a descrição de como ela será realizada. Lembrando que os verbos devem aparecer no gerúndio. E não podemos esquecer também que nessas etapas nós temos que ter a avaliação. Porque muitas vezes a gente coloca e esquece de colocar a avaliação de cada etapa. Não se esqueçam, porque senão eu não tenho como qualificar aquilo que foi proposto pela escola. Como que eu vou avaliar aquilo? Fica uma ação sem sentido, uma ação sem direcionamento. Então ela não se torna uma ação, mas apenas algo solto que não ajudará a escola a resolver seus problemas. Fora isso, também tem que ter um responsável. Muitos diretores, coordenadores nos questionam. Mas são todos os professores que farão, a equipe gestora. Mas o método preconiza que tenha o nome de um responsável, porque este nome ficará responsável por verificar se as ações estão acontecendo, verificar também se elas estão sendo, além de acontecendo, realizando de uma forma, do jeito que foi proposto, se precisa depois corrigir os rumos desta ação. Então, sempre é necessário o nome de um responsável. Além disso, é importante ter um prazo, que é a distribuição aí referente ao tempo, para que ela seja colocada dentro do dia, mês e ano, tá bom? Para não se tornar uma coisa muito longa, o ano todo fazer só uma única ação, ou num tempo muito curto querer desenvolver uma ação que não vai dar conta do problema que foi identificado. Eu preciso também, colocar os recursos que você utilizará para desenvolver essa ação e verificar o impacto dela. Será que o impacto previsto é alto, médio ou baixo? É algo para a gente verificar também, bom? Lembrando que os impactos devem estar vinculados com o problema. Esse problema que você colocou, qual é o impacto dele diante aí da ação de fluxo, diante da ação da aprendizagem dos alunos? Vamos agora para um exemplo? Então, vamos lá. Olha só, nós temos uma causa, que foi identificada. Não há planejamento do conteúdo, a gente não utiliza mais essa expressão, cuidado, no currículo paulista a gente utiliza objeto de conhecimento, mas vamos deixar do jeito que foi aqui, só atenção aos termos que nós utilizamos. Não há planejamento do conteúdo de matemática para as reuniões semanais por parte do professor coordenador. A escola chegou nesta conclusão. Qual é a ação de melhoria? Realizar, olha lá o verbo no infinitivo, a capacitação em matemática do professor coordenador com foco no currículo. O nome do responsável, a data de início e a data de término, não é? Quais são as etapas? Então, as etapas respeitando o verbo no gerúndio. Primeiro, elaborando pauta, não é, de capacitação, talvez aqui ficaria melhor, a condição de formação, porque nós trabalhamos com o conceito de formação, e conteúdo, incluindo exercícios e oficinas práticas. Então, cuidado aí com os termos que nós colocamos. Quem é o responsável? João Vieira, um exemplo, data de início, data de término. Depois, convocando os participantes para esta formação, o responsável, data de início, data de término, realizando a capacitação, mesmo procedimento, realizando a avaliação da percepção dos PCs acerca da capacitação e monitorando o trabalho formativo dos PCs junto aos professores nas ATPCs e dando feedback de melhorias. Então, veja, eu tenho uma ação que consiste desde o planejamento da pauta até a convocação, a realização e, depois disso, monitorando o trabalho realizado. Poderia até ser acrescido, avaliando o trabalho formativo por meio de entrevistas, por meio de formulários, poderia ser acrescido esta etapa também. Então, fica aí a sugestão para a gente verificar tudo isso da forma como é possível.
é importante também ressaltar que a data de início, ela tem que, de fato, não é ser correspondente ou ser coerente com aquilo que foi colocado na ação. Então, a data de início é 2/4. As etapas também têm que começar, não dá para começar antes, não é da data que foi proposto. E a data de término também tem que corresponder àquela que eu coloquei inicialmente aí, diante da ação a ser desenvolvida. Tá bom? Atentem-se, então, para manter a selecionado, ok? Bom, para elaborar o plano de melhorias, a gente tem aí algumas recomendações, não é mesmo, Regina? A Regina vai conversar com vocês um pouquinho sobre as recomendações para um bom plano de melhorias. Após, então, a elaboração do plano de ensino, né, nós temos que avaliar o plano de melhoria. Nós temos que verificar se esse plano de melhoria ele está atendendo às reais necessidades da escola. Ou seja, né, nós temos pontos que merecem atenção, que está no próximo slide, que nós iremos, então, acompanhar. Quais são esses pontos que merecem atenção, né? Primeiro, as causas levantadas e as ações planejadas devem ser pensadas de forma que a escola possa propor soluções e que estejam dentro do seu gerenciamento, ou seja, ações que de fato a escola consiga realizar, né? Para que então as suas reais dificuldades, necessidades sejam de fato contempladas nessas ações. Segundo, as ações planejadas pelo comitê, por todos os envolvidos da escola, devem bloquear as causas raiz identificadas em todo aquele primeiro levantamento, né, que foi realizado, como o Paulinho trouxe para vocês, né, impactar nessas dificuldades, necessidades da escola. E esse plano, ele precisa focar, de fato, na melhoria da aprendizagem e desempenho de todos os alunos. Então, o plano, essas ações planejadas, elas devem envolver, né, a aprendizagem, a melhoria, o avanço dessa aprendizagem e no desempenho de todos os meus alunos. Terceiro, outro ponto que merece atenção ao avaliar o plano de melhoria. O conjunto das ações deve ser suficiente para garantir o alcance das metas. Por quê? Se essas ações planejadas não garantir, o alcance das metas, então a escola deverá complementar com ações que precisam ser definidas e incluídas no plano. Outros pontos que merecem atenção, então, eu tenho, que outro ponto é essencial, fundamental, a utilização e a potencialização de todos os recursos pedagógicos, sejam eles físicos, tecnológicos e colegiados, que na escola possui, que ela tem, então, disponível para, para desenvolver as ações, então, previstas no plano de melhoria. Também outro ponto que merece atenção é a aplicação do currículo oficial, utilizando subsídios, programas, projetos que estão disponibilizados na rede, que todos nós passamos, então, pelas semanas de planejamento. E esses subsídios, então, nós temos o material de apoio ao currículo, o programa Ler e Escrever, o projeto EMAI, que agora está no material Currículo em Ação, o Currículo Mais, Aventuras do Currículo Mais, Plataforma Foco Aprendizagem, entre outros recursos, então, e subsídios disponíveis. Outro foco de atenção ao avaliar o plano de ação, então, são os planos, que devem contemplar ações que visem desenvolver as habilidades e competências críticas, com foco na priorização e retomada na matriz de habilidades e na plataforma Foco Aprendizagem, garantindo, assim, a aprendizagem dos alunos e o alcance das metas estabelecidas no plano de melhoria de cada escola. Ao avaliar, então,
a consistência desse plano de melhoria, precisamos observar algumas recomendações para essa avaliação. E aí nós temos aqui, então, nesse slide, algumas perguntas para nortear, né, e verificar a consistência desse plano de melhoria. Então, quais são, né, essas perguntas para nos ajudar a avaliar esse plano de melhoria? As ações estão coerentes com as causas raiz e não atuam somente nos sintomas? Os responsáveis pela execução têm conhecimento técnico suficiente para implementar as ações ou requerem formação? Estão comprometidos com o êxito da meta? As ações são de melhoria, não se referindo à rotina, né, a rotina aí da escola? As ações estão bem detalhadas e distribuídas entre os responsáveis ou estão sobrecarregando pessoas, correndo o risco de não serem executadas, né? Então, precisamos verificar se não está sobrecarregando algumas pessoas para realizar essas ações, né? Para que haja um melhor gerenciamento, então, na execução desse plano de melhoria. Os prazos das ações e etapas foram definidas considerando o tempo necessário para impactar o resultado? E mais uma questão importante, né, que nós temos, se as etapas descrevem de forma clara e precisa os desdobramentos da ação. Então, aqui ficam, né, algumas perguntas para direcionar e verificar a consistência desse plano de melhoria. Muito bem, pessoal. Então, atentem-se a essas boas perguntas para avaliarem o plano de vocês, que é muito importante para que vocês verifiquem, então, a coerência das ações com as etapas e com os problemas apresentados. E também, não é, após realizar o plano e vocês também construírem todas as ações, eles devem ficar à vista. Eles devem ser explicitados para a escola toda, porque, afinal de contas, ele é um plano da escola. Portanto, o método sugere que vocês exponham ele no painel que nós chamamos de gestão à vista. Este painel ele é importante não só apenas para que possamos demonstrar as ações, mas para que possamos também verificar o processo, visualizar o processo de construção que foi desenvolvido. E o mais importante, palavra muito, né, ouvida nos últimos tempos, engajar a comunidade escolar no alcance dessas metas. Senão, como eu disse, fica um plano apenas no papel, fica um plano apenas da equipe gestora. Então, no painel de gestão à vista, para que ocorra esse engajamento, ele tem que ser visível para todos da comunidade, tem que apresentar as metas e os resultados alcançados, mobilizar professores, inclusive, para uma atuação proativa, o que pode ser mudado nesse painel, o que não ficou claro, eu tenho que estimular essa interação entre a escola, até a opinião dos alunos do Grêmio, inclusive, não é? É possível também promover aí sugestões do que pode ser melhorado, e é o mais importante de tudo é mostrar a transparência da gestão da escola no desenvolvimento de suas ações. Além disso, né, o painel ele deve, de alguma forma, né, definir para que possa ser visto para todos, exatamente, ele tem que ser um espaço disponível, muitas vezes a gente encontra espaços muito pequenos, dimensões que não abrangem aquela verificação do que foi atingido, do que foi buscado e nem muito menos quais ações foram desenvolvidas, não é? Além disso, no painel não fica claro muitas vezes tem muitos, vamos colocar assim, muitos enfeites ou muitas vezes apresentam, né, muitas informações e o painel acaba não sendo objetivo. Então, cuidado na construção, né, do painel de gestão à vista. E o ano passado nós tivemos uma experiência nova. As escolas construíram, não é, todo o painel de forma virtual. Nós recebemos os links, entramos aí em vários deles, é importante até fazer uma devolutiva para vocês. Muitas escolas conseguiram colocar, não é, apesar de toda a dificuldade que nós vivenciamos no ano passado com o engajamento, ações que foram desenvolvidas, o registro dessas ações e o processo que foi realizado. Isso é muito importante.
Aqueles que não conseguiram construir, não é? As unidades escolares que ainda não conseguiram construir de forma virtual, é importante realizá-lo, para que todos possam tomar conhecimento, não é verdade? Diante dos meios de comunicação da escola. Aqui a gente tem alguns exemplos, não é, de painéis que foram construídos por outras diretorias, por escolas, não é? Pode ser feito de diferentes maneiras, mas como a gente disse, tem que ser sempre ver se de fato é usual. Será que fica claro? Será que a sequência está, né, desenvolvida? Então verifiquem para ver, tá bom? Além disso, nós também temos outra parte aí das etapas do MMR que é essencial. Então, fizemos aí toda a elaboração do plano, chegou a hora da gente implementar as ações, não é? E além da implementação, eu tenho que acompanhar os resultados. Olha que importante essa etapa. Implementar o plano de ação é algo que precisa e muito. Em que sentido, não é? Por quê? Eu tenho que ter alguns pontos de atenção, senão as ações podem correr o risco de não serem implementadas e não sair do papel. Quais são esses pontos de atenção? Primeiramente, eu preciso ver o que pode, ou fazer uma previsão do que pode afetar o alcance dos resultados. E a gente sabe que a efetividade dos planos, ela depende muito de uma liderança nessa execução, nessa realização e do acompanhamento das ações. Quando a gente diz de liderança forte, não estamos dizendo de imposições, mas estamos dizendo de alguém que acompanha aquilo que foi proposto, alguém que não perde o foco e alguém que sempre está relembrando o grupo aí periodicamente daquilo que foi proposto. Além disso, é importante que se acompanhe. Será que aquela ação que foi proposta, do jeito que foi proposto, é possível ser realizada? Às vezes acontecem tantas coisas durante esse processo. Se não é possível, como pode ser feito esses ajustes? E também é importante que os responsáveis que assumiram essas ações, de fato, executem as ações dentro do prazo, exatamente para que não fiquem ações perdidas pelo caminho, tá bom? Bom, além dos pontos de atenção, eu preciso acompanhar as ações. Então, eu preciso acompanhar de que forma? Não acompanhar somente a verificação no sistema, porque tudo isso é registrado, não é, na sede. Eu também preciso verificar se essas ações propostas, elas estão sendo deixadas de lado ou passaram a não fazer sentido para o grupo. Então, além de acompanhar aquelas ações, eu também preciso verificar, não é, a frequência, preciso verificar até que ponto os responsáveis pelas ações estão conseguindo realizá-las e está fazendo sentido para eles, exatamente realizar as ações. Muito bem. Feita essa verificação, não é, do engajamento dos responsáveis, verificando se isso também está ocorrendo, de que forma está ocorrendo, é importante verificar a análise dos resultados versus alguns sinalizadores que são propostos pela secretaria. Então, como existem períodos de avaliação muito específicos, e a gente tem a plataforma agora, não é, CAED, que dá para nós aí todo um perfil da dimensão pedagógica do que está ocorrendo nas avaliações, é muito importante verificar e até trabalhar nas semanas de estudo intensivos para verificar se aquilo que foi proposto, não é? Aquilo que foi de fato elaborado pela equipe e pelo comitê está de fato a contento ou pode ajudar nesses resultados obtidos dentro da plataforma CAED, que é o que estamos utilizando. Detalhe, é importante também dizer que esses sinalizadores que o método coloca, que por enquanto a gente ainda não tem esses sinalizadores, é importante deixar claro, tá certo? Começaremos um plano, por enquanto, pensando e elaborando aí ações de melhoria diante daquilo que nós já tivemos de resultados, como o Paulinho já conversou com vocês, não é? Que são os resultados que nós já possuímos. Mas na medida em que forem ocorrendo as avaliações, nós vamos olhar também para qual índice de desempenho, para o IDEB. Este ano a gente priorizará e olhar para exatamente todas as habilidades e competências do IDEB. Esse é um estudo importante que a escola deve realizar e deve começar a olhar aí para os índices, não é? Estudando e verificando como a gente pode ajudar o professor, inclusive, a entender a forma de colocar em prática essas competências e habilidades. Fora isso, é importante olhar também para as ações de fluxo, não é mesmo? Até que ponto elas estão coerentes com o engajamento dos alunos? Bom,
Para acompanhar, não é, todas essas ações, o método pressupõe uma sistemática. E essa sistemática ela é dividida em reuniões de níveis. Como que são essas reuniões? Então, eu tenho a reunião de nível 1, em que a DE apresenta seus resultados e ações, e o representante da secretaria define ações de apoio, que é realizada pela dirigente regional de ensino, com apoio da equipe central aí do MMR. As reuniões de nível 2, né, o que, que nós temos? As escolas apresentam seus resultados e ações, e a DE define outras ações. Então, geralmente são os supervisores que fazem as apresentações, nós participamos, inclusive, do comitê dessas ações e verificamos, né, de que forma essas ações foram orientadas, sempre em parceria aí com a supervisão de ensino. E na reunião de nível 3, são as escolas que entram em ação. As escolas analisam seus resultados e propõem novas ações, né? E essa proposta de novas ações tem um nome. Como chama? Vocês devem se lembrar, corrigindo os rumos. E para corrigir os rumos, eu preciso fazer processos. Quais são esses processos? Não é quando eu preciso fazer. Primeiro, os rumos são necessários sempre que os sinalizadores de referência, como eu disse, que ainda não temos, não forem alcançados, ou que as ações, de alguma forma, não atingirem aquilo que está sendo proposto, olhando para os resultados, para a dimensão pedagógica, olhando para aquilo que foi os alunos não conseguiram atingir pelas avaliações processuais ou pelas avaliações internas da escola, o que eu posso corrigir para que, de fato, não é, eu possa ter uma melhoria. Além disso, quando as ações não foram realizadas, perderam sentido e elas se perderam pelo meio do caminho, e o plano de melhorias também não é suficiente para dar conta das metas, não é quando a gente fala agora do IDEB, ou para dar conta das metas estipuladas pela própria escola. Vamos olhar um pouquinho para essas questões, não é? Então, corrigir rumos parece fácil, mas não é. Por quê? Porque para isso o método propõe um instrumento, que é o relatório 3G, não é? Que é o de 3 gerações, onde se analisa o passado, o status do plano de melhoria, o presente, nós verificamos os resultados das avaliações, e o futuro, o que eu posso fazer um novo planejamento com base no conhecimento ou no desvio ou, né, no elencar deste problema. Bom, fazer o relatório 3G, pessoal, não é simples. Ela é um exercício que requer também chamar o comitê, uma nova organização. De novo, o relatório 3G não pode ficar sendo realizado somente pela equipe gestora. A gente tem a participação aí e o acompanhamento também, e lembrando a palavra, o engajamento de toda a equipe escolar. Bom, feito o relatório 3G, corrigindo os rumos, nós precisamos fazer o registro e, claro, disseminar as boas práticas, que faz parte, inclusive, do método. E isso, claro, não é? Acaba criando referências para outras escolas, acabam criando referências para outras diretorias de ações que podem ser desenvolvidas. E como é proposto essa troca de experiências, o compartilhar de ações efetivas que foram alcançadas? Primeiro, não é? Eu posso compartilhar a partir do painel Gestão à Vista, eu posso fazer essa difusão de ideias e de boas práticas em ATPC, eu posso trabalhar isso na reunião de pais ou responsáveis, e eu posso também apresentar na reunião de acompanhamento do MMR. No último ano, nós apresentamos para vocês aqui uma gravação com algumas boas práticas de algumas escolas, né? Esperamos que esse ano também teremos muito boas práticas, exatamente para mostrarmos aqui para vocês. E agora vamos para os próximos passos, vamos para as datas, já que falamos tanto, para organizar então a realização do nosso plano. Então, quando é que vocês podem começar a elaboração do plano de melhoria das suas unidades escolares? Então, o início é dia 22 de fevereiro, e qual o prazo máximo? 19 de março de 2021, para que as escolas elaborem um plano de melhoria, ou seja, para que as escolas façam a etapa 1, que é identificando o problema, etapa 2, quebrando o problema, e priorizando as causas, com aquela planilha que eu mostrei de priorização de causas, que é a da votação. Depois, escolham, discutam para chegar no consenso sobre a causa raiz, que eu vou mostrar a planilha daqui a pouco para vocês. Depois, a elaboração do plano de melhoria, que é a outra planilha, tá bom?
Então, vocês terão essas datas para elaboração, datas postas pela secretaria, tá bom? Não foi a diretoria. Essas datas vieram porque elas estão alinhadas ao cronograma das escolas, tá bom? Então, 22/2 a 19/3, elaboração do plano. Até o dia 19, as escolas têm que enviar o plano para o supervisor que acompanha a sua unidade escolar. Como vocês farão isso? Então, vamos recordar os anos anteriores. Os supervisores recebiam via e-mail, alguns optavam em receber o arquivo em Excel do plano para poder ler. Depois de validado, aqui pedia para que as escolas inserissem na sede, para evitar que as escolas insiram, depois façam correções lá na sede, que é um pouco mais complicado do que fazer as correções no Excel e depois só copiar e colar na hora que for digitar o plano. Como vocês farão esse ano? Vocês vão entrar em contato com o supervisor que acompanha a sua unidade escolar, tá? Não a supervisora facilitadora Leila. A Leila vai fazer isso com as escolas que ela acompanha. Mas você entra em contato com o supervisor da sua unidade, combina com ele como será esse envio, será via e-mail, se ele vai receber esse plano, se ele prefere receber o plano em Excel para fazer a leitura e análise, dar uma devolutiva para vocês e depois digitar na sede para homologar, ou se ele prefere que vocês já digitam na sede e depois ele faça as correções e vocês entrem e façam as devidas alterações. Então, isso vocês vão combinar com o supervisor de vocês. Terminou antes do dia 19, quer enviar? Já envia, entre em contato. Terminou o plano, vai enviar para o supervisor, já entra e avisa para o seu supervisor que você está mandando, para ele já poder ler, porque ele tem só até o dia 26 para te dar a devolutiva, para falar se tem alguma coisa para fazer correção, porque no dia 26 é a data limite para ele fazer a homologação na sede, na realidade, porque ele vai fazer a validação na sede e a dirigente, a professora Rosenilda, vai fazer a homologação. Então, até o dia 26, que é no dia 26, encerra esse período. Então, tem que no dia 26, todos os planos da diretoria devem estar homologados na sede. Então, mais uma vez, entrem em contato com o supervisor que acompanha a sua unidade escolar, avisem para ele que dia que vocês vão fazer essa reunião, que seria interessante que eles participassem, se eles tiverem tempo e couber na agenda, eles participarem da reunião junto com vocês, que daí é mais fácil depois para validar esse plano e avaliar. Se não der, vocês já o avisam das datas e quando vocês terminarem esse plano até o dia 19, entrem em contato, fala que vocês enviaram a maneira como vocês enviaram e combinaram para que vocês tenham essa devolutiva. Então, é importantíssimo se atentar a essas datas, tá bom? Porque o sistema fecha, vocês lembram ano passado, que eles geralmente encerra aquele prazo, a gente não consegue colocar mais coisas lá. Vou só retomar algumas coisinhas rápidas depois dos prazos, só para a gente conversar um pouquinho aqui. No que a Dani falou, é importante aqui, ó, das ações e etapas, né, colocar aqui esse... por exemplo, você encontrou a sua causa raiz essa, não há planejamento, você propôs uma ação com o verbo correto aqui de melhoria, colocou o nome do responsável e colocou que se inicia em 2/4, por exemplo, de 2021 e termina em 25/5/21. E descreve as etapas com o verbo correto e as datas. Importante. A data da primeira etapa, início da primeira etapa, tem que bater com o início da ação. E a última etapa, a data de término da última etapa, tem que bater com a data de término da ação, tá? Então, a ação inicia no dia 2/4. A primeira etapa tem que iniciar no 2/4. O término não necessariamente no 25, mas o início sim. Terminou a última etapa, essa data de término tem que bater com da ação, tá bom? Para não ter aqueles problemas de gerar aqueles gráficos vermelhos com atraso pelas datas não estarem batendo, tá bom? Então, se atentem com relação a isso. Se atentem também que quando a gente falou aqui, principalmente nessas retomadas que a Regina trouxe, onde está escrito IDESP, se atentem que não é IDESP, tá bom? A gente não estamos avaliando esses índices. A gente está colocando, na realidade, que esse índice virá, a Secretaria já adiantou que vai mandar o índice de IDEB para a gente, tá? Para que, mais para frente, depois que os planos estiverem prontos, que esse índice estiver consolidado,
vocês farão as ações corretivas pertinentes. Mas, por enquanto, não. Então, os índices do IDESP não serão avaliados agora, tá? Então, será o do IDEB mais para frente. Então, para a elaboração do plano, mantenham aquelas sugestões que a gente conversou no início. Plataforma Foco Aprendizagem também, utilizem a plataforma do CAED para dar uma olhada nas avaliações que foram discutidas o ano passado e realizadas pelos alunos e não na Foco Aprendizagem, tá bom? E deixa eu só voltar. Uma última questão aqui, que era, então, o que vocês estão fazendo na realidade é conhecer o problema, quebrar o problema, identificar as causas prioritárias, votar, encontrar a causa raiz e elaborar o plano. O plano só será implementado após o dia 26, com as datas que vocês colocarem. Vou mostrar, vocês já viram a planilha de votação. Então, agora eu vou mostrar a planilha de causa raiz. Então, essa é a planilha em Excel da causa raiz. Coloque o segmento, por exemplo, anos iniciais, o problema baixo desempenho em matemática, a causa que foi priorizada é aquela que votou lá na votação, e façam os porquês. O último porquê, não necessariamente tem que ser o 5, ele vira a causa raiz, tá bom? Se você no segundo, terceiro ou quarto já consegue validar esse porquê, ele é coerente, você consegue resolver isso na escola, ele já vira a sua causa raiz. Então, essa é uma planilha, vocês façam isso, salvem, que isso é mais fácil vocês pegarem daqui e colar depois na sede, tá bom? E a planilha que geralmente os supervisores pediam ano passado para mandar, que é mais fácil, para eles fazerem as alterações e conversar com vocês, do plano de melhoria, é essa que tem todos os dados que vai no plano de melhoria da sede, só que aqui em Excel, que é mais fácil de mexer, e quando vocês forem digitar na sede, é só copiar e colar. Então, tem o indicador do impacto, tá? Que vocês colocam. Aqui, provavelmente vai ser ID, que é Índice de Desempenho. Não importa aqui se é SARESP, DESP, o que é o Índice de Desempenho da escola, que vocês verificaram, seja por meio de uma avaliação de entrada, por meio da avaliação diagnóstica do professor, por meio da discussão, todas aquelas sugestões que nós demos. Colocar o nome da escola, o problema, a classificação da ação, se é uma ação. Agora, neste primeiro momento, todas são planejadas, tá? Tipo, é a ação principal ou é alguma etapa da ação que você já cadastrou? Coloquem a causa raiz, o nome da ação, responsável, data de início. Importante. O método sugere que as ações não sejam uma ação do ano todo, né? Lembra de todas as discussões que nós já tivemos nos outros anos. Não é também para as escolas entenderem que eu vou propor, então, ações só até julho. Não. O interessante é que as ações que vocês forem propor sejam distribuídas ao longo do ano. Uma ação, por exemplo, a desenvolver em março, abril, maio. Outra, junho, julho, agosto. Outra, setembro, outubro, novembro. Então, você contempla o ano inteiro, mas com ações mais curtas, mais possíveis de serem executadas, e onde vocês consigam ver o resultado quando nós tivermos os sinalizadores de processo, ou quando a gente tiver acesso às avaliações diagnósticas e as apps que forem acontecendo ao longo do ano, seja mais fácil de propor ações corretivas e ver se esse processo realmente, de fato, está caminhando da maneira que deveria, tá bom? Então, eu acho que, de maneira geral, a gente gostaria de ter essa conversa com vocês, para colocar para vocês tudo, relembrar coisas do método, para quem nunca teve contato, ter a oportunidade agora de olhar para isso, mas o comitê está à disposição aqui na diretoria. O número do meu telefone é 3772-2651. Então, qualquer dúvida que vocês tenham com relação à elaboração do plano de melhoria, com relação de inserção na sede, pode falar com qualquer um de nós do comitê, que nós estamos aqui. Quer agendar um horário para conversar com a gente, que está com muita dificuldade, também liga, agenda com a gente um horário que a gente faz atendimento. Mas importantíssimo, converse sempre com o supervisor da sua unidade escolar, que ele também pode ajudar você na elaboração do plano. É interessante que vocês os avisem da data que você vai fazer a discussão da escola e que depois entrem também em contato para combinar essas datas de entrega e como é que vocês entregarão essas atividades, desculpa, essa planilha ou esse plano na sede para o seu supervisor. Então, da minha parte era isso, agradeço a paciência e estou à disposição.
Agradecemos aí a participação de todos e se tiverem dúvidas, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e um excelente trabalho.